Pessoal, boa tarde a todos que irão assistir esse vídeo. Estamos começando mais uma aula aqui. Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo vai para o canal da escola, certo? Hoje vamos trabalhar um texto aqui falando sobre a fase de vida de vocês que é a adolescência, tá certo? Então esse texto vai falar justamente das mudanças físicas, né, que se passa pela vida de vocês pela adolescência, tá certo? Então vamos iniciar a nossa aula. Olha só, é esse texto que vamos trabalhar hoje, que tem como título aí Am I Developing Normally? Que é uma pergunta, né? Estou me desenvolvendo normalmente? Então o texto ele vai trabalhar justamente isso, a questão do desenvolvimento do adolescente, tá certo? Gente, inicialmente estarei fazendo aqui uma leitura em inglês, tá? Para vocês poderem ter a noção do som das palavras em inglês, tá certo? E também depois eu estarei passando a tradução para vocês, tá certo? Então vamos lá começar a leitura em inglês, certo? Am I developed normally? É o título. As many physical changes like increases in height, weight, changes in voice, skin and sexual development are taking place, adolescents are under constant pressure. They feel very odd and awkward of the body size and shape change. They check whether they are developed normally or not. They keep on comparing themselves with other adolescents and are often obsessed with the idea of the checking and measuring their height and weight at constant intervals, looking at the pimples of their face and pump fat, increasing on their hips and other parts of the body. If they think that they are developing abnormally, they start developing an inferiority complex and have a low self-image. Minor incidents make them furious and irritable at themselves and others. At such an stage, if parents explain to their teenage children about the physical changes, it would become easier for the adolescents to pass through this stage. Então, gente, plena aula aqui, acabei de ler o texto em inglês para que vocês possam ter uma noção do som das palavras em inglês, para que vocês possam desenvolver melhor a questão da língua inglesa ouvindo sempre em inglês. Então, como acabei de falar, esse texto fala de muitas mudanças físicas, tá certo? Como, por exemplo, aumento da altura, mudança na voz, né? E o desenvolvimento sexual que estão acontecendo, certo? Vocês que são adolescentes estão sob constante pressão. Estou fazendo tipo aqui uma tradução oral, né? Os adolescentes se sentem muitas vezes estranhos, né? Com as mudanças e o tamanho da forma do corpo, certo? Então, para verificar se estão se desenvolvendo normalmente ou não, o adolescente acaba se comparando com o outro, né? E muitas vezes ficam obcecados pela ideia de verificar a altura, o peso, né? Entre esses intervalos. Então, veja bem, o texto vai falar sobre isso, sobre essas coisas, sobre essas mudanças que acontecem na vida do adolescente, tá certo? E fala desses estágios, tá certo? Também lá no finalzinho vai falar de quê? Vai falar que em tal estágio os pais explicam aos seus filhos adolescentes sobre mudanças físicas, certo? Que seria e torna mais fácil a passagem dos adolescentes por esta fase, tá? Então o texto vai girar em forma disso aí. Depois eu estarei passando para vocês a tradução, tá? Para que vocês se completem mais do conteúdo desse texto, certo, pessoal? Então, olha só. Agora eu vou explicar as questões, como é que vocês irão responder essas questões, tá certo? Então, veja só. Considerando o que você leu nas páginas anteriores, né? No texto, no livro de vocês. Vocês acham que as mudanças físicas pelas quais os adolescentes passam constituem um desafio? Em que sentido isso constitui um desafio? Você vai conversar com seus colegas e vai estar respondendo essa questão, certo? Essa é a primeira questão que vocês vão responder. Lembrando que eu mandarei esse documento em forma de PDF para que vocês possam responder, já que já é o exercício, tá certo? Estou explicando.
No 2 aqui, essa é a resposta mais pessoal. Aqui é a resposta pessoal. Você vai encontrar no livro porque você vai ter uma noção do que o texto fala. Mas aqui são respostas pessoais, tá certo? Você se compara às vezes com outros jovens ou com pessoas que aparecem na televisão, na internet, ou revistas e propagandas em geral? Na sua opinião, esse tipo de comparação aumenta a sua autoestima ou gera insegurança quanto à sua própria imagem? E por quê? Tá? Essa aqui é uma resposta praticamente pessoal, tá bom? Da sua vivência. Vamos para mais uma questão. Olha, pessoal, na questão 3 aqui, você vai ler o significado, nós vamos ler o significado do verbo develop, né? Em um dicionário, mas no caso a gente já vai estar lendo aqui e responder as perguntas abaixo. Então, develop é um verbo, tá? Significado, to cause something, grow, change into a more advanced, larger or strong form, ok? Então, develop é desenvolver algo, desenvolver alguma coisa. Então, vocês estarão marcando uma das alternativas aqui abaixo, respondendo essa questão com base nesse verbo, certo? E também no texto. O título abaixo título que vocês, no caso abaixo não, porque vocês viram que nós temos o texto lá, o título do texto acima que eu acabei de ler. Vocês vão marcar aí, vamos dizer se é uma afirmação, só o título, tá? Se é uma negação ou uma pergunta, ok? Então, veja bem, parece que tem algum barulho aqui, mas é normal, que eu estou gravando em casa, tem algum barulho, certo? Se vocês estiverem assistindo o vídeo, não ignore isso não, tá certo? Porque gravar em casa é assim mesmo. Então, veja bem. Esse título simula a fala de quem? Uma criança, um adolescente ou um idoso? Você vai escolher uma dessas questões, tá? E na letra C aqui, pessoal, você vai também, aqui a resposta é pessoal. Em sua opinião, por que as pessoas fazem esse tipo de questionamento nessa faixa etária? Ok? Você não vai marcar nessa letra C, que você vai responder pessoalmente, tá? Veja só, vamos para o próximo, explicando aqui. What's this text about? O texto fala sobre o quê? A description of normal adolescent development ou explanation of how teenagers feel as their body changes. Então você vai escolher uma dessas aqui, marcar uma dessas, só uma está correta, certo? Vamos lá. Texto que a gente viu, esse texto. Text 1. Was aimed at teenagers. What about this text? What is its target audience? Why do you think so? Esse texto ele tem como objetivos os adolescentes. Esse texto fala sobre o quê? What is the target audience? Qual é o alvo da audiência? Né? Que audiência ele tenta atingir? É o adolescente? É o idoso? Né? Qual é o alvo desse público? Qual é o público-alvo desse texto, certo? E você vai explicar why do you think so, porque você pensa desse jeito, certo? Porque o texto fala sobre esse determinado assunto, então aqui você vai explicar com suas palavras, certo? Vamos lá para a próxima questão. What are changes an adolescent can undergo, according to the text, né? Quais as mudanças que os adolescentes podem passar de acordo com o texto? Aqui você vai escrever no seu caderno, no caso, ou nas questões abaixo, você vai colocar T para verdadeira e F para falso. Tá? Se você achar que a afirmativa é verdadeira, true. Se você achar que a afirmativa é falsa de acordo com o texto, você escreve na frente dela aqui, né, ou ao lado, F. Tá? Então você vai colocar T para verdadeira e F para falso nessas questões. Aí, increase in height, de acordo com o texto. Decrease in weight. Ok? Quais são as mudanças que os adolescentes passam? Por aí vai, certo? Vamos para a próxima questão. Aqui na questão 8, according to the text, what do teenagers do in this state? De acordo com o texto, o que os adolescentes fazem ou faz nesse estágio, nessa fase? Escolha as opções que melhor se aplicam e escreva em seu caderno, tá? Então, dessas opções aqui, de acordo com o texto, o que é que os adolescentes fazem nesse estágio, né?
Eles se comparam themselves with other adolescents, de acordo com o texto. Hiding the big clothes, measure the height, mede seu peso, sua altura and weight em intervalos constantes, ok? Eles medem a altura e o peso em intervalos constantes. Talk about the bars, fala sobre os corpos. Look at the pimples on their face. Pimples é espinhas, né? Olha as espinhas no rosto e tal. Então, você vai marcar aí mais de uma alternativa, tá certo? De acordo com o texto, é o que os adolescentes fazem nesse estágio, ok? Vamos para a questão 9. According to the text, de acordo com o texto, how can teenagers develop an inferiority complex? De acordo com o texto, como os adolescentes, de que forma, podem desenvolver um complexo de inferioridade? Aí você vai marcar uma das alternativas, certo? A ou B, beleza? Então, gente, veja só, o vídeo aí de 11 minutos, tivemos um texto, a gente fez a leitura do texto, falou sobre a tradução, fez uma tradução oral, você já tem mais ou menos a noção do que trata o texto, e também tem o exercício aí que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Então, por hoje é só. Agradeço a vocês que irão assistir esse vídeo. Já tem atividade aí para vocês fazerem essa própria atividade. Estarei enviando o PDF dessa atividade para vocês, tá certo? E amanhã vai estar no canal da escola para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, para poderem fazer a atividade e tirar dúvida comigo amanhã no WhatsApp, tá certo? Nas mídias sociais. Então, muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, certo?